A porta bateu na minha cara com tanta força que o impacto fez meu ouvido zunir, como se o mundo tivesse desabado do lado de dentro e eu tivesse ficado presa do lado de fora. Por um instante, só ouvi meu próprio nome sendo cuspido em sussurros atrás da madeira, como se eu fosse um estorvo, uma intrusa na minha própria casa. Senti o calor subir no rosto, mas não de vergonha, de algo mais antigo, mais profundo, mais feroz. E eu fiquei ali, segurando o batente com os dedos tremendo, sem saber se abria novamente ou se esperava o silêncio virar coragem. Só que o silêncio não veio. O que veio foi uma risada abafada que eu conhecia e que nunca deveria estar misturada com aquela voz masculina. Eu quis chamar, quis perguntar, quis gritar, mas minha garganta endureceu como se alguém tivesse enfiado pedras nela. Pela fresta inferior da porta, vi a sombra de 2 pares de pés. 2, não 1. Aquele segundo par tinha um formato que me atravessou como faca, delicado, pequeno, familiar. E eu ainda não entendia os motivos. Ainda não sabia por que estava sendo tratada como uma indesejada no próprio quarto. Só sabia que algo terrível tinha acontecido e que eu estava entrando numa guerra emocional sem bandeira de aviso. O corredor estava quente, abafado, como se o ar tivesse sido usado por outras respirações que não as minhas. Quando toquei a maçaneta pela segunda vez, ela estava úmida, e não era suor, era perfume. Um perfume doce, enjoado, pegajoso, o mesmo que eu vinha sentindo há dias, impregnado em travesseiros, toalhas e em roupas que não eram minhas. Meu coração começou a bater, como se tentasse me avisar de algo que minha mente ainda se recusava a aceitar. Eu devia ter ido embora. Devia ter respirado fundo e deixado aquilo para depois. Mas mulher velha não foge de silêncio estranho. Ou ele engole a gente. Eu não deixei. A maçaneta girou por dentro. Uma vez, depois outra, como se alguém estivesse se recompondo antes de abrir. Senti meus músculos travarem. Minha alma também. E quando a porta finalmente se abriu, nem o vento teve coragem de entrar. A imagem que vi, eu não deveria ter visto. Não daquela forma, não daquela boca, não daquele corpo, não dela. E naquele instante, o barulho da bica do tanque, o cheiro de sabão, a peça íntima encontrada dias atrás, tudo ganhou um novo peso dentro de mim. Só não o bastante para esclarecer o motivo de tanta ousadia. Ainda não. Porque a crueldade deles não estava completa. Ainda tinha mais uma porta para se abrir naquela casa. E quando abrisse, eu sabia. Ou eu renascia, ou eles me enterravam viva. A porta bateu no meu rosto com tanta força que eu tropecei para trás, sentindo o ar fugir do peito, como se alguém tivesse arrancado meu fôlego com as próprias mãos. Do outro lado, ouvi um sussurro abafado, urgente, familiar demais para ser confundido. Era a voz do meu marido, mas não estava sozinho. Tinha outra respiração ali dentro, leve, apressada, quase nervosa. Eu encostei a palma na madeira quente e senti um perfume doce escapando pelas frestas. Não era meu. Não era nem parecido com nada que eu usava. Era o mesmo cheiro que senti quando encontrei aquela peça íntima no tanque, dias atrás, pequena, rendada, encharcada de um perfume que grudou na minha pele como veneno. Meu coração começou a bater do jeito que bate quando a gente encontra uma dor antiga, daquelas que passam anos enterradas, mas nunca morrem de verdade. Eu ainda não sabia o motivo da porta na minha cara, nem por que ele estava tão desesperado lá dentro, mas o cheiro me dizia mais do que qualquer palavra teria coragem de dizer. Tentei girar a maçaneta. Não abriu. Tentei chamar o nome dele. Minha voz não saiu. O corredor estava abafado como se alguém tivesse passado por ali correndo. E quando coloquei o ouvido na porta, ouvi-o arrastar rápido de pés. 2 pares. 2. O dele. E um mais leve. Um que eu conhecia bem mais do que gostaria. Naquele momento, não senti raiva. Nem tristeza. Senti algo muito mais silencioso. A certeza de que alguém dentro da minha casa estava me fazendo de boba. De novo. A mesma sensação de quando encontrei o travesseiro com cheiro estranho. A mesma de quando vi a toalha molhada que não era minha. A mesma de quando escutei ligações na varanda, sempre baixas, sempre escondidas. E aquilo me atravessou como uma faca sem cabo. Só lâmina.
Eu ainda não sabia quem estava lá dentro com ele. Ainda não tinha visto nada. Ainda não tinha prova alguma. Mas dentro de mim já tinha começado um tremor pesado. Uma mistura de nojo, intuição, memória e medo. A maçaneta tremeu por dentro. Alguém hesitou. Eu dei um passo para trás. E foi nesse instante que a fresta de luz, por baixo da porta, deixou aparecer uma sombra pequena, feminina, familiar. Dolorosamente familiar. Meu peito se fechou. Meu estômago virou. Minhas mãos começaram a tremer. E antes que eu pudesse juntar coragem para perguntar qualquer coisa, ouvi ela dizer, baixinho, mas claro, espera, ela ainda tá aí. Aquela voz. Eu conhecia. Era a voz que eu ajudei a criar. Era a voz que eu botei dentro da minha casa. Era a voz da minha sobrinha Clara. Eu não entendi como, nem porquê. Eu não sabia o tamanho da sujeira ainda. Mas naquele segundo, quando o nome dela cortou o ar e bateu no meu ouvido como sentença, percebi que a peça íntima que encontrei no tanque não era só sinal de traição. Era o primeiro fio de uma rede inteira de mentiras que eu alimentava dentro de casa sem perceber. Um silêncio profundo tomou o corredor. A porta continuou fechada. E eu fiquei ali, parada, respirando como se estivesse me preparando para a guerra. Porque naquele instante, antes mesmo de abrir a porta, eu entendi uma coisa. A idosa frágil que eu era naquela manhã tinha morrido ali mesmo, no corredor. E no lugar dela, nasceu outra mulher. Uma que eles não estavam prontos para enfrentar. Quando consegui finalmente me afastar daquela porta fechada, senti minhas pernas ficando moles, como quando a gente acorda de um pesadelo e ainda não sabe se está viva ou presa dentro dele. Eu me apoiei na parede do corredor, tentando puxar o ar devagar, mas parecia que alguma coisa dentro do meu peito tinha travado. A dor não veio de uma vez. Ela veio em ondas, como se cada lembrança velha, cada sacrifício, cada pedacinho de confiança que eu tinha guardado ao longo da vida estivesse sendo arrancado de mim com as unhas. A primeira coisa que senti foi um enjoo profundo, daqueles que começam atrás da nuca e descem queimando até a boca do estômago. Minhas mãos tremiam e eu mal conseguia entender se era de raiva, de susto ou de pura decepção. Talvez fosse de tudo ao mesmo tempo. O corredor parecia comprido demais, como se a casa tivesse crescido de repente, criando espaços entre os cômodos só para me fazer sentir ainda mais sozinha. Eu caminhei até a cozinha com passos curtos, cada passo doendo mais que o anterior. O cheiro de café frio na mesa me deu náuseas. A toalha de mesa estava torta, e aquilo me irritou mais do que deveria. Tentei ajeitá-la, mas minhas mãos falharam no meio do movimento. A raiva subiu de novo, quente, cega, como se quisesse me obrigar a quebrar alguma coisa, mas a verdade é que eu não tinha força nem para isso. Coloquei a palma da mão na testa, respirei fundo e tentei entender o que estava acontecendo comigo. O barulho abafado atrás da porta ainda ecoava dentro da minha cabeça, como se tivesse acontecido segundos atrás. O sussurro, o perfume, a sombra de Clara. Aquilo tudo parecia tão absurdo que parte de mim ainda tentava negar. Mas a realidade estava ali, crua, esfregando a cara da minha idade na minha fragilidade. Eu me vi no reflexo da janela. Cabelos desgrenhados, olhos vermelhos, a respiração rente, curta. E naquele reflexo eu reconheci a mulher que eu já fui um dia. Uma mulher que se acostumou a engolir silêncio, a aceitar migalhas de carinho, a acreditar em desculpas mal costuradas. Uma mulher que passou a vida inteira se moldando para manter a paz dentro de casa. E agora, naquele instante quebrado, eu percebi o tamanho do erro que foi ter acreditado que quem a gente ama não é capaz de destruir a nossa alma. Me sentei devagar na cadeira. O corpo pesou. A coluna reclamou. As mãos finalmente pararam de tremer, mas só porque eu as entrelacei com força, uma segurando a outra como se fosse a última coisa que me mantinha de pé. Eu senti vontade de chorar, mas as lágrimas não vieram. Elas ficaram presas, endurecidas, como se também tivessem virado pedra. Aos poucos, minha mente começou a reunir os pedaços soltos. A peça íntima no tanque, o perfume no travesseiro, a toalha molhada, as ligações na varanda, o comportamento estranho de Clara, o envelope com as fotos que Pedro me entregou,
a hesitação dele antes de falar, a expressão de pena no olhar dele. A frase: "Achei que era melhor você saber do que continuar vivendo no escuro." Eu não quis acreditar naquelas fotos, não quis acreditar que meu marido, o homem com quem dividi décadas, pudesse estar envolvido com alguém tão próximo, alguém que eu criei, alguém que eu amei como filha. Mas o que eu sentia atrás daquela porta não tinha como negar. Não tinha mais espaço para dúvida. Dali para frente, tudo que eu tinha era a verdade, por mais amarga que fosse. O silêncio da casa começou a ficar pesado. Cada canto parecia esconder uma mentira. Cada objeto parecia me acusar de ter sido ingênua demais. O pano de prato pendurado na pia, o rádio desligado, o copo que alguém deixou sujo. Tudo, absolutamente tudo, parecia contar uma história que eu nunca quis ouvir. Foi então que a porta do quarto se abriu. Eu não me virei. Não queria olhar para a cara dele. Não queria olhar para a cara de ninguém. Mas eu ouvi os passos pesados, calculados, como os de alguém que sabe que fez algo errado e tenta agir como se nada tivesse acontecido. "Você tá bem?" Ele perguntou, com aquela voz fingida que sempre usava quando queria esconder alguma coisa. Eu não respondi. Eu não consegui. Eu só fiquei ali, olhando fixamente para minha própria mão, tentando entender como a vida pode mudar tanto em tão poucos minutos. Ele puxou a cadeira ao meu lado. Sentou. E mesmo sem olhar para ele, senti o perfume doce ainda grudado na pele dele. E aquilo foi o suficiente para minha alma se quebrar mais um pouco. A porta bateu sem querer. Ele começou. Eu fechei os olhos. O mundo pareceu girar. Uma dor subiu do meu peito até a boca, mas eu engoli antes de deixar sair. Porque naquele momento, mais do que qualquer explicação, mais do que qualquer mentira, eu percebi que a mulher que eu era até aquela manhã tinha sido enterrada viva por aqueles dois. Não havia volta. Meu mundo tinha desmoronado por completo, e o chão onde eu pisava agora era outro, duro, frio e pronto para transformar dor em direção. Eu sempre achei que conhecia meu marido. Essa talvez tenha sido a primeira grande ilusão da minha vida adulta. Quando a gente passa décadas ao lado de alguém, acredita que já decorou cada ruga, cada defeito, cada desvio de olhar. Mas não. O tempo não revela caráter. Ele só esconde melhor. E agora, sentada ali na cozinha, com o cheiro daquela outra mulher ainda impregnado no ar dele e a sombra da minha sobrinha Clara rondando a minha memória, eu comecei a puxar o fio da minha própria história. Era impossível entender o presente sem revisitar o passado, por mais que doesse. Ele não foi sempre assim. Ou talvez tenha sido, e eu é que não quis ver. Lembro da primeira vez que encontrei o Sérgio. Ele ainda trabalhava na serralheria do pai, mãos fortes, sorriso fácil, sotaque arrastado e um charme perigoso que ele sabia usar. Eu tinha pouco mais de 20 anos, cheia de sonhos pequenos, aqueles de mulher simples, casa, família, uma vida tranquila. Ele parecia encaixar perfeitamente no que eu achava que merecia. Os primeiros anos foram bons, posso admitir. Ele era trabalhador, carinhoso, fazia questão de me agradar com pequenos gestos. Me levava flores que colhia na estrada, me abraçava forte quando eu chorava por qualquer besteira. Nessa época, eu acreditava que o amor curava tudo. Eu ainda era boba o suficiente para acreditar nisso. Mas o tempo... o tempo tem o costume de fazer o verniz da gente descascar. Quando o pai dele morreu, algo mudou dentro do Sérgio. Ele ficou mais duro, mais seco, como se o mundo tivesse tirado dele uma parte importante, e ele tivesse decidido arrancar outra parte de mim para compensar. O trabalho começou a consumir tudo. Depois vieram os ciúmes, as broncas desnecessárias, os silêncios longos durante o jantar. E eu, feita de cuidado, tentei consertar cada rachadura dele. Tentei ser paciência. Tentei ser colo. Tentei ser asas e chão ao mesmo tempo. Mas tem homem que olha o carinho da mulher como fraqueza. E ele era um desses. O tempo foi passando, e eu fui me encolhendo. Cada crítica dele tirava um pedaço da minha voz. Cada olhar atravessado apagava um pouco mais da minha luz. Até que chegou o ponto em que eu já não sabia mais quem eu era sem ele. Eu tinha me transformado numa sombra da mulher que fui. E ainda assim, achava que estava fazendo a coisa certa.
E foi exatamente nesse período de fragilidade minha que a Clara veio morar com a gente. A Clara, minha sobrinha. Ou pelo menos era assim que eu chamava. A mãe dela, minha irmã, sempre teve uma vida instável, cheia de idas e vindas, amores ruins e escolhas piores ainda. Quando a Clara tinha uns 9 anos, veio passar uns dias comigo. Ficou. E eu não tive coragem de mandá-la de volta. Criei aquela menina como filha. Dei teto, comida, escola, roupa lavada e o tipo de carinho que eu mesma não tinha recebido da vida. Ela cresceu me chamando de tia, mas na prática era mais minha do que de qualquer outra pessoa no mundo. E talvez esse tenha sido o meu segundo grande erro. O Sérgio sempre tratou a Clara bem demais. Eu achava que era cuidado. Hoje vejo que era interesse. Quando ela era adolescente, eu percebia o jeito dele olhando às vezes. Não era descarado. Ele nunca foi burro. Mas havia algo ali. Sempre que eu entrava na cozinha e encontrava os dois conversando baixo demais, eu tentava ignorar o incômodo que subia no meu estômago. Eu me convencia de que era paranoia minha. Afinal, ele era o homem que eu escolhi, o homem ao qual eu dei minha vida inteira. E quem é que quer acreditar que entregou a própria alma para alguém que não merecia nem o nosso nome? A Clara cresceu linda, daquelas belezas puras, de menina que mal sabe o poder que tem. Talvez soubesse mais do que eu imaginava. Ela sempre foi esperta, sempre soube manipular um ambiente com o olhar. Sempre foi boa em pedir, em ganhar, em conseguir. E eu, besta velha, achava que era carinho. Hoje eu entendo que tem gente que confunde afeto com acesso. E tem homem que sabe muito bem como transformar vulnerabilidade de menina em oportunidade. Os dois se aproximaram numa época em que eu estava emocionalmente esgotada. Minha saúde andava frágil, eu dormia pouco, trabalhava muito. E o Sérgio, ao invés de me estender a mão, preferiu buscar conforto no colo que não era o meu, mas que estava dentro da minha casa. As lembranças começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça que eu nunca quis montar. A Clara perguntando onde ele estava. Ela apagando o histórico do telefone para me ajudar. Ela dormindo demais nos fins de semana, acordando com o rosto quente, como quem passou a madrugada fazendo algo que não devia. O Sérgio começando a se arrumar melhor sem motivo. As ausências prolongadas. Vou ali resolver algo na rua às 9 da noite. Os olhares trocados quando achavam que eu não estava vendo. Eu reli mentalmente cada detalhe e uma verdade cruel começou a se formar na minha cabeça. Eles não se tornaram cúmplices agora. Essa história vinha sendo construída há muito mais tempo. E o pior, fui eu quem abriu a porta para isso acontecer. Fui eu que dei teto, alimentação, estudo e segurança para a menina que agora estava deitada com meu marido atrás de uma porta trancada. A traição deles não surgiu do nada. Foi cultivada, regada, protegida. E eu, cega, ajudei a manter tudo florescendo. Eu respirei fundo, segurando o braço da cadeira com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Doía lembrar de tudo, mas doía ainda mais aceitar que o vilão da minha história não era apenas ele. Era ela também. E talvez, de certa forma, até eu mesma. Porque quando a gente fecha os olhos para as pequenas maldades, acaba permitindo que elas cresçam até virarem monstros. E agora, o meu estava bem na minha frente. Eu sempre achei que sabia qual era o pior dia da minha vida. Pensei que fosse quando perdi minha mãe, ou quando recebi a notícia da morte da minha irmã, ou quando quase perdi a casa depois de um erro do Sérgio, que me obrigou a trabalhar dobrado para cobrir o rombo que ele fez. Mas não. Nada disso chegou perto do que aconteceu naquela tarde abafada. Porque existe uma diferença enorme entre perder alguém e ser arrancada de dentro da própria vida por quem você mais confiava. Eu estava sentada na cozinha, tentando manter a respiração estável, quando ouvi passos no corredor. Eram leves, cuidadosos demais. Aquele tipo de passo que só faz quem está tentando parecer inocente. Era Clara. Eu não precisava ver para saber. A casa inteira parecia segurar o fôlego com ela. Eu virei apenas o rosto, sem levantar os olhos totalmente. E lá estava ela, parada na beira da porta, com aquela expressão de falsa preocupação colada na cara, como se tivesse ensaiado diante do espelho. Tia, aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, com a voz mais limpa do que deveria ser.
Eu senti algo dentro de mim range, como madeira velha prestes a quebrar. Ela veio se aproximando devagar, os cabelos ainda desalinhados, as bochechas coradas demais, o perfume doce grudado nela como segunda pele. E quanto mais ela chegava perto, mais eu sentia que estava diante de uma verdade tão suja que até a luz da casa parecia recuar. Eu ouvi um barulho, ela continuou, se fazendo de desentendida. Eu a encarei, pela primeira vez, sem filtros, sem amor, sem cegueira, sem o laço de anos que me impedia de ver quem ela realmente era. E vi o medo escondido no cantinho da boca, vi o constrangimento por trás dos cílios baixos, vi o tremor leve nas mãos, tentando disfarçar o nervosismo, vi a culpa atravessada na garganta dela, mas também vi algo pior. Eu vi o atrevimento. Ela me olhou como se estivesse acima de mim, como se eu fosse um estorvo, como se eu fosse uma velha boba que precisava ser enganada. Aquilo foi mais doloroso do que qualquer traição física. Eu respirei fundo e perguntei: "Onde você estava?" Ela piscou, só uma vez, mas foi o suficiente para entregar tudo. "No quintal", respondeu. Eu ri. Não um riso feliz. Um riso triste, fraturado, como se estivesse engolindo ferrugem. "Não mente para mim, Clara. Não hoje." Ela abriu a boca, mas não teve tempo de inventar nada. Sérgio apareceu atrás dela, com o rosto meio vermelho, o cabelo bagunçado e aquele cheiro impregnado que me fez querer vomitar. Ele tentou parecer natural, mas a expressão dura, os olhos estreitos e o corpo rígido diziam tudo. Ele sabia. Ele entendia. E mesmo assim, não sentiu vergonha. Naquela hora, percebi que estava diante não apenas de uma traição, mas de uma escolha. Eles escolheram isso. Escolheram me enganar. Escolheram me machucar. Escolheram a mim como a idiota da história. Eu me levantei devagar. Era como se meu corpo tivesse envelhecido 10 anos em meia hora. Meu coração batia tão forte que eu achava que fosse desmaiar, mas não desmaiei. Velha não cai fácil quando já sofreu demais. Olhei primeiro para Clara, depois para ele, e falei: "Vocês dois, acham mesmo que eu não sei? Acham que sou cega?" O silêncio que veio em seguida não foi de surpresa. Foi de confirmação. Clara baixou os olhos. Sérgio cruzou os braços. E nenhuma palavra deles conseguiu limpar aquilo. O mundo começou a girar devagar, como se eu estivesse me afastando do próprio corpo. Senti como se estivesse flutuando, como se o chão tivesse sumido, e foi nesse instante que percebi. Ali, diante deles, eu estava vivendo o momento mais devastador da minha vida. Eu tinha perdido o marido e a menina que criei como filha no mesmo instante. Não por morte, mas por caráter. E essa perda é muito mais cruel, porque não se enterra. O golpe final veio quando ele disse, com a frieza que só gente pequena consegue ter: "Você está interpretando errado." Eu juro por tudo que já amei, que essa frase entrou no meu peito como um tiro. Ele estava diante de mim, exalando o perfume de outra mulher, com ela parada ao lado, com a culpa estampada no rosto. E ainda ousou dizer que eu estava interpretando errado. Aquilo destruiu algo dentro de mim de uma forma que nunca mais vai voltar a ser o que era. Fiquei olhando para os dois, tentando reconhecer alguma coisa do que eu investi durante anos. Não encontrei nada. Ali, naquele segundo, eles viraram estranhos. 2 estranhos que eu alimentei, acolhi, defendi, e que agora estavam me apunhalando juntos. Eu senti as lágrimas queimando, mas elas não desceram. Não naquela hora. Ali, eu ainda estava virando pedra. Quando finalmente encontrei forças para falar, minha voz saiu baixa, mas firme. "Saiam da minha frente." Clara deu um passo atrás. Sérgio também. O medo deles não era por mim. Era pelo que eu sabia, pelo que eu poderia descobrir, pelo que viria depois. Esse foi o momento exato em que o rompimento aconteceu. Não foi grito, não foi briga, não foi tapa. Foi silêncio. Silêncio puro. Silêncio que derruba. Porque naquele instante eu me vi como nunca tinha me visto na vida. Sozinha, traída e pronta para renascer. Senti o chão duro sob meus pés. Senti o peso da idade nas costas. Senti a cicatriz do amor mal dado e da confiança desperdiçada. E dentro desse vazio brutal, uma chama começou a nascer. Não era de raiva, era de propósito. O rompimento não me quebrou.
Ele me reconfigurou. E eu, ali, pequenininha por fora, gigante por dentro, entendi que o que vinha a seguir não seria mais dor, seria vingança. Daquelas que não gritam, daquelas que não avisam, daquelas que chegam como tempestade depois de meses de seca. E eu já estava juntando nuvens. Depois daquele rompimento silencioso, minha casa ficou parecendo um lugar emprestado. Cada azulejo da cozinha, cada foto na parede, cada barulho do relógio marcando os minutos. Tudo soava como se não fosse mais meu. Eu caminhava pelos cômodos como quem atravessa um campo minado, sabendo que qualquer lembrança podia explodir no meu rosto a qualquer momento. Mas foi justamente nesse estado, partida, mas não destruída, que a verdade começou a se revelar com nitidez. O primeiro passo aconteceu no quintal, quando Pedro, meu vizinho viúvo, apareceu encostado na cerca, com aquela postura de quem carrega um segredo pesado demais para continuar guardando. Eu quase não o reconheci no início, porque ele estava estranho, inquieto, mexendo no chapéu, olhando para o chão. Aquele homem sempre foi reservado, do tipo que prefere cultivar roseiras a conversar com gente. Então, quando ele me chamou pelo nome, já senti que algo grande vinha. "Preciso falar com você", ele disse com a voz baixa, como se os próprios azulejos da minha casa fossem espiões. Eu me aproximei devagar. Meu corpo ainda estava cansado da cena da manhã, mas minha mente estava afiada como navalha. "É sobre o que você me mostrou naquele envelope?" perguntei. Ele respirou fundo. Vi que suas mãos tremiam um pouco. "Tem mais coisa", murmurou. Essas 2 palavras foram suficientes para gelar meu sangue. Pedro abriu a camisa de botão e tirou do bolso interno um segundo envelope, maior e mais cheio do que o primeiro. Ainda estava quente da temperatura do corpo dele. Ao colocar o pacote nas minhas mãos, eu senti o peso, não físico, mas emocional. Ali dentro havia algo grande demais para ser ignorado. "Eu não sabia se devia te entregar", ele confessou, desviando o olhar. "Mas depois do que ouvi hoje de manhã, meu coração acelerou." "O que você ouviu?" Pedro hesitou, mordeu os lábios, engoliu seco. "Eu ouvi o Sérgio discutindo com alguém no quintal. Ele falava que precisava resolver aquele problema antes que você desconfiasse de tudo." "Resolver problema. Antes que eu desconfiasse." Essas palavras perfuraram meu peito como ferro quente. "E ele estava com quem?" forcei. Pedro respirou fundo e soltou devagar. "Com a Clara." Meu estômago revirou. Não era surpresa, mas era choque. A confirmação dói mais que a suspeita. Voltei para dentro de casa com o envelope nas mãos. Senti ele pesar como se fosse uma prova material de todos os anos que eu desperdicei acreditando na bondade errada. Fechei a porta da sala. Girei a chave. Sentei à mesa, ajeitei os óculos que só uso quando preciso ler algo importante. E abri o envelope. A primeira coisa que caiu foram fotos. Muitas. Um conjunto inteiro de imagens tiradas de longe, mas nítidas o suficiente para revelar o impossível. Lá estavam eles, Sérgio e Clara, na varanda lateral, no portão, dentro do carro, na rua deserta, num ângulo que só alguém observando de propósito conseguiria capturar. Em uma foto, ele segurava o rosto dela. Em outra, ela segurava o braço dele como quem se apoia em território seguro. E em uma terceira, a mais cruel de todas, os dois estavam próximos demais, com ele inclinando o rosto para o dela. Eu apoiei a mão na boca para não soltar um grito. Mas não acabou aí. Havia também cópias de conversas do celular do Sérgio. Pedro tinha conseguido porque, do lado dele da cerca, o sinal do Wi-Fi da minha casa pegava. Acredite, Deus escreve certo até com as maldades dos outros. As mensagens eram longas, algumas apagadas, outras recuperadas por aplicativos que Pedro entendia usar. Ele tinha enviado para si mesmo antes que sumissem. E lá estava a verdade nua, crua, suja e ainda quente. Ela não pode saber. Esconde isso na gaveta de baixo. Tô saindo agora. Finge que tá no mercado. A velha não percebeu nada. A velha. Essa doeu mais do que qualquer foto, porque não era só traição de corpo, era traição de alma, traição de respeito, traição de dignidade.
Continuei lendo, mesmo com as mãos suando e o coração batendo como tambor furioso. E quanto mais eu lia, mais uma verdade monstruosa se revelava. Eles estavam juntos há muito mais tempo do que eu imaginava. Não eram semanas, não eram meses, eram anos. A peça íntima encontrada no tanque, as mensagens apagadas, o perfume no travesseiro, as idas e vindas no portão lateral, tudo fazia parte de um ciclo longo de traição, acobertado por uma cumplicidade nojenta, dentro da minha própria casa. Mas o pior ainda estava no fundo do envelope, uma folha dobrada, amarelada nas bordas, com letras grandes feitas com rapidez. Eu abri. Era uma carta escrita por Clara. E o conteúdo me tirou o ar. Você prometeu que ia dar um jeito nela. Eu não aguento mais esperar. Ou resolve isso agora, ou eu mesma resolvo. Cansei de viver escondida. Minhas mãos tremiam tanto que a folha quase caiu da mesa. Ela queria que ele desse um jeito em mim. Clara, a menina que eu criei, a menina que eu botei dentro da minha casa, a menina que eu amei como filha. Ali, naquele texto curto, eu vi o rosto verdadeiro dela. O rosto que eu nunca quis enxergar. O rosto de alguém que desejava minha ruína, que podia muito bem desejar até coisa pior. Me levantei devagar. Caminhei até o espelho da sala. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi a mulher que eu tinha me tornado. Cansada, traída, humilhada, mas não derrotada. Porque ali, diante daquelas provas, daquelas fotos, daquelas mensagens, daquela carta, algo dentro de mim se conectou de um jeito que eu não esperava. Não era dor, era estratégia. O vilão tinha se mostrado por completo. A máscara tinha caído, e eu finalmente tinha a munição que faltava. A partir dali, eu sabia o que precisava fazer. E eles não tinham ideia do que estava prestes a começar. Quando terminei de ler aquela carta, não chorei, não gritei, não quebrei nada. O que aconteceu foi muito pior. Eu fiquei calma. E quando uma mulher traída fica calma, qualquer pessoa inteligente deveria começar a correr. Fechei o envelope com cuidado, como quem fecha um caixão. A verdade estava toda ali, sufocada em papel, tinta e imagens. Era suja, dolorosa, mas finalmente era minha. Eu tinha peças, datas, provas, aliados e, principalmente, motivação. Não a motivação da raiva, mas a motivação do planejamento. Porque a vingança que nasce no ódio é desorganizada, mas a vingança que nasce no silêncio é perfeita. Respirei fundo, ajeitei o cabelo atrás da orelha e sentei novamente à mesa. Parei de tremer, parei de ofegar, parei de hesitar. A mulher que eles quebraram pela manhã já não estava mais ali. Quem estava na cozinha agora era outra, mais velha, mais perigosa, mais fria. Antes de atacar, eu precisava sumir. Não fisicamente, mas emocionalmente. E eu fiz exatamente isso. Quando Clara entrou na cozinha de novo, tentando medir minha reação, eu apenas sorri. Um sorriso miúdo, quase sem forma. Aquele tipo de sorriso que desarma quem está esperando o grito. Ela ficou confusa. Quando o Sérgio me perguntou se eu precisava de alguma coisa, respondi que não. Com a voz baixa, organizada, tranquila, ele desconfiou na hora. Homem sabe quando a mulher atingiu o limite, mas burro não sabe identificar quando ela passou dele. Passei os 2 dias seguintes em silêncio. Cozinhei, lavei louça, arrumei o quarto. Fiz tudo como sempre fiz, mas sem ser a mesma. Aos poucos, eles relaxaram. Clara parou de agir como bicho acuado. Sérgio ficou menos tenso. Eles acharam que eu tinha engolido. Eles acharam que eu era fraca. Eles acharam que eu não faria nada. E enquanto eles achavam, eu agia. Observação é arma. E eu observei cada passo deles. Clara mentia com a boca, mas contava a verdade com o corpo. Sempre se arrumava mais nos dias que ele chegava tarde. Trocava de roupa 2 vezes. Passava perfume doce demais. Mexia no cabelo a cada 3 minutos quando ele estava por perto. Já o Sérgio mentia como quem respira. Mas tinha 2 hábitos que nunca mudavam. Primeiro, sempre deixava o celular carregando no mesmo canto da sala. Segundo, sempre tomava banho assim que chegava, antes de me cumprimentar. Eu transformei esses 2 detalhes nas minhas primeiras armas. Comecei mexendo no carregador.
Troquei por outro um pouco mais lento. Assim, o celular dele ficava mais tempo conectado, e eu mais tempo com acesso a ele. Enquanto ele tomava banho, eu tinha minutos suficientes para analisar chamadas, mensagens apagadas, rastros, conversas arquivadas. Eu não precisava pegar nada. Não ainda. Só precisava entender o sistema deles. E como eu entendi. Procurei Pedro na cerca no terceiro dia. Não como vítima, mas como general. Ele estava cuidando das plantas, mas quando me viu, ficou tenso. Achou que eu fosse reclamar das fotos, das provas, de ter mexido com aquilo tudo. Eu quero sua ajuda, falei. Ele tirou o chapéu, passando a mão na cabeça num gesto que sempre revelava insegurança. No que eu puder. Não é muito, respondi. Só preciso que você continue fazendo o que já estava fazendo. Observando. Ele concordou. Não por curiosidade, por respeito. E isso, no tabuleiro da vingança, é ouro puro. Clara voltou a agir como se nada tivesse acontecido. Chegou até a me comprar um presente barato, um pano de prato com flores, achando que aquilo apagava o que eu sabia. Eu agradeci, abracei, sorri. E nesse sorriso, eu a deixei desarmada. Sérgio começou a voltar para casa mais leve, achando que a tempestade tinha passado. E quanto mais confortável ele ficava, mais informações deixava escapar. Até que numa noite, sentado no sofá, ele cometeu um erro fatal. Você anda tão tranquila, comentou. Até parece outra mulher. Eu olhei para ele calmamente. E sou. Ele sorriu. Achou que aquilo era vitória. E quando um homem acredita que ganhou antes da hora, ele vira presa fácil. Enquanto eles relaxavam, eu arquitetava. Comecei a guardar cópias das fotos em locais diferentes. Atrás do armário, dentro de um livro, dentro do forro de uma bolsa antiga. Imprimi conversas, organizei datas. Montei uma linha do tempo. Eu já tinha provas suficientes para destruir um casamento, uma reputação e uma vida inteira. Mas vingança familiar, de verdade, não é feita só com provas. É feita com precisão cirúrgica. E o golpe final só funciona quando o inimigo acredita que você está derrotada. Eu deixei Clara sair no sábado à noite. Deixei Sérgio ir atrás. Deixei os dois acreditarem que estavam escondendo tudo. Eles não sabiam que naquele mesmo dia, eu descobri o lugar exato onde eles se encontravam. Um quartinho no fundo de uma casa abandonada onde ele guardava ferramentas. E eu fui até lá. Não entrei. Não fiz escândalo. Não bati em ninguém. Eu só fiquei ali, na sombra da mangueira, ouvindo as duas vozes rirem juntas. E aquilo, ao invés de me partir, me deu a certeza absoluta de que a hora estava chegando. A descoberta não tinha terminado. Não era só sobre traição. Era sobre plano. E o plano deles ainda não era nada comparado ao meu. Eu fechei os olhos naquela noite e pensei: vocês me ensinaram tudo o que preciso para destruir vocês com as próprias mãos. E dormi com a alma em silêncio. Silêncio de quem mira. Silêncio de quem prepara. Silêncio de quem vai acertar sem errar. A semana inteira foi silenciosa demais. Silêncio dele. Silêncio dela. E, principalmente, silêncio meu. Mas o silêncio não era paz. Era preparação. Enquanto eles seguiam com a rotina suja, acreditando que eu estava acomodada, meu plano ganhava forma, como uma tempestade se formando no horizonte. Nenhuma palavra, só estratégia. O sábado seguinte chegou rápido, e com ele veio a oportunidade perfeita, a mesma oportunidade que eles usavam para me trair. E eu, paciente, deixei tudo acontecer do jeitinho que fazia antes. Sérgio se arrumou mais do que o normal. Clara passou batom demais para visitar uma amiga. Os dois saíram com 1 hora de diferença, como sempre. E eu, de avental na cozinha, mexendo uma panela vazia só para fazer barulho, fingia que nem notei. Quando a porta bateu pela última vez, tirei o avental, desliguei o fogo que nem estava aceso, me olhei no espelho e disse a mim mesma: hoje eles aprendem. Caminhei devagar até o fundo da rua, onde ficava a casinha abandonada que servia de oficina para o Sérgio. Era uma construção velha, com tijolos rachados e telhado torto, mas para eles era um templo. E como todo templo de pecadores, precisava ser profanado. Cheguei sem que ninguém me visse. A porta estava entreaberta. Claro, nunca avisavam fechando.
A confiança deles na própria burrice era meu melhor aliado. Parei a poucos passos e ouvi as vozes. Não era riso dessa vez, era discussão. Clara falava alto, impaciente, exigindo, pressionando. Você prometeu. Já faz meses. Ela não vai desconfiar para sempre. Meu coração acelerou. Eu já sabia que havia mais sujeira escondida, mas ouvir da boca dela foi outro tipo de golpe. Sérgio, grosso como sempre, retrucou. Já falei que estou resolvendo. Você acha que é fácil? A casa tá no nome dela. O dinheiro também. Se a gente fizer qualquer coisa no calor da emoção, perdemos tudo. Eu fechei os olhos. Meu mundo interno ficou mudo. Eles não estavam apenas me traindo. Eles estavam planejando me tirar tudo. A voz de Clara veio mais amarga. Eu não vou ficar vivendo como amante escondida a vida inteira. Ou você tira ela do caminho, ou eu... Ela não terminou a frase, mas não precisava. A intenção já estava ali, tão clara quanto o nome dela. Foi nesse instante que senti algo dentro de mim se organizar. Não era dor, não era ódio, era foco. Coloquei a mão na maçaneta e empurrei devagar. A porta rangeu. As vozes pararam. E os olhos deles encontraram os meus ao mesmo tempo. Sérgio empalideceu. Clara levou a mão à boca. Eu dei um passo. Um só. E disse, não parem por mim. Continuem o plano de vocês. Estou ouvindo tudo. Eles ficaram parados, como crianças pegas roubando doce. Eu entrei, fechei a porta atrás de mim e me coloquei de costas para ela. Agora éramos só nós três. Amor, Sérgio tentou. Não fala comigo como se eu fosse idiota. Cortei, sem levantar a voz. Clara abaixou a cabeça. Eu me aproximei devagar, sem pressa, sem raiva aparente, e coloquei sobre a bancada os envelopes que Pedro me entregou. Já que vocês estão tão preocupados com o plano, aqui está o meu. O som do papel batendo na madeira ecoou no quartinho. Sérgio engoliu seco. Clara empalideceu. Eu abri o primeiro envelope, espalhando as fotos diante deles como facas. Reconhecem? Clara deu um passo para trás. Sérgio tentou pegar as fotos, mas bati na mão dele. Não toca no que você criou, sussurrei. Ele recuou como cachorro acuado. Peguei o segundo envelope. Tirei as mensagens impressas. Coloquei na frente deles. Reconhecem isso também? Clara começou a chorar. Não de arrependimento, mas de medo. E então, abri a carta. A carta que ela escreveu, com o pedido mais cruel que já li. Lia em voz alta cada palavra cortando o ar. Você prometeu que ia dar um jeito nela. Eu não aguento mais esperar. Clara soluçou. Sérgio tentou interromper. Ela tá inventando, isso não é... Cale a boca, eu disse, sem elevar a voz. E ele calou. A Clara tentou vir até mim, talvez para agarrar meu braço, talvez para implorar. Mas eu estendi a mão, mandando ela parar. Você... Eu te dei tudo. Casa, estudo, amor. Eu te fiz gente quando ninguém quis. E você retribuiu assim? Ela chorava como criança, mas eu via nos olhos dela o mesmo que sempre esteve lá. Egoísmo puro, incapacidade de amar qualquer coisa que não fosse o próprio rosto no espelho. Eu me apaixonei, ela tentou. Se apaixonar é diferente de planejar eliminar quem te criou, respondi. Sérgio, desesperado, começou a andar em círculos. Tentou argumentar, tentou inventar, tentou desmentir. Mas cada palavra dele era esmagada pelo peso das provas. Eu me mantive firme, em pé, no centro do quartinho, parecendo menor do que nunca, e maior do que jamais fui. Foi quando Sérgio cometeu o erro final. Ele gritou, isso tudo é culpa sua. Você nunca foi a mulher que eu precisava. Eu só fiquei porque você sustentava a casa. Clara arregalou os olhos. Eu sorri. Um sorriso curto, gelado. Obrigada. Respondi. Ele franziu a testa, confuso. Por quê? Porque agora você me deu a última peça que faltava. Tirei da bolsa o gravador que Pedro me emprestou. A luz vermelha estava acesa. Sérgio ficou branco. Clara cobriu a boca com as mãos. Tudo está gravado, revelei. A confissão, o plano, o desprezo, a motivação financeira, a intenção de me tirar do caminho. Tudo. Eles perderam a cor ao mesmo tempo. Foi lindo. Eu respirei fundo. Deixei que o silêncio tomasse conta. Depois disse,
Vocês dois têm até amanhã para sair da minha casa, sem levar nada que não seja de vocês. Se pisarem lá depois disso, eu não aviso. Eu entrego tudo. Polícia, família, vizinhos. Todo mundo vai saber quem vocês são. Clara caiu de joelhos. Sérgio tentou avançar, mas recuei e peguei a chave da porta. Não se aproxima, avisei. Eu não tenho mais nada a perder. Vocês têm. Eles ficaram ali, trêmulos, sem fala, sem saída. E eu abri a porta. Antes de ir embora, me virei e falei: vocês cavaram o próprio buraco. Só estou entregando a pá. E saí. Caminhei de volta para casa com o peito quente, a coluna ereta, os olhos firmes. Não era felicidade. Não era vitória plena, era libertação. Eu finalmente tinha virado a página que eles tentaram rasgar da minha vida. E agora, a punição deles estava só começando. Aquela noite foi silenciosa. Tão silenciosa que até os grilos do quintal pareciam me observar. A lua entrava pela fresta da janela e desenhava no chão da sala um rastro prateado, como se marcasse o caminho da mulher que eu me tornei naquela semana. Eu estava sentada na mesma cadeira onde, dias antes, tinha sentido o mundo cair sobre a minha cabeça. Mas agora era diferente. O peso ainda estava lá, claro. Ninguém atravessa uma traição daquele tamanho sem carregar cicatriz. Mas a dor já não me comandava. Ela tinha virado outra coisa. Tinha virado força. O relógio marcava meia-noite quando ouvi o carro deles ligando na rua. Não olhei pela janela. Não precisava. Eu sabia que era a partida deles, a saída definitiva. Por um segundo, senti um vazio estranho, uma sensação parecida com perder um pedaço da própria história. Não porque eu ainda os amasse, mas porque parte de mim tinha se moldado em torno daquela convivência doentia. Só que o silêncio do carro se afastando soou como um alívio que eu esperei a vida inteira e não sabia. Fiquei ali sentada, ouvindo o nada, e depois de alguns minutos me levantei. Caminhei até o quarto, o mesmo quarto onde encontrei sinais de outra mulher, o mesmo quarto onde fui excluída, enganada e descartada, e liguei a luz. A cama estava arrumada, o travesseiro sem perfume doce. Aquele espaço finalmente me parecia meu de novo. Abri a janela e deixei o vento entrar. O ar da madrugada sempre traz cheiro de mudança. E ali, respirando fundo, percebi que o que eu sentia não era felicidade. Era paz. Uma paz que eu nunca vivi com eles. Sentei-me na beira da cama e deixei as mãos repousarem sobre o cobertor. Pensei em Clara, na menina que eu criei, na jovem que eu amei como filha e na mulher que me apunhalou com a frieza de um estranho. E por mais que doesse admitir, percebi algo que eu mesma evitava há anos. Clara nunca foi minha. Nunca me pertenceu. Nunca recebeu meu amor como filha. Ela apenas usufruiu dele enquanto lhe convinha. E quando encontrou outro caminho, não pensou duas vezes em me descartar. Isso não é defeito meu. É caráter dela. E caráter a gente não molda. A vida molda. E a dela moldou coisas que eu não poderia ter consertado, nem se tivesse me dobrado inteira. Pensei no Sérgio. Anos ao lado dele. Anos acreditando que ser paciente era a mesma coisa que ser amada. Anos fechando olhos para pequenos sinais que agora gritavam na minha lembrança. Ele não me destruiu porque me traiu. Ele me destruiu porque me fez esquecer que eu merecia mais. Ali, sozinha na madrugada, percebi que eu tinha me reconstruído sem perceber. Não virei uma mulher dura, amarga. Não virei pedra. Virei algo muito mais raro. Uma mulher que enxerga. Levantei, caminhei até a cozinha, fiz um café forte, mais forte do que deveria, e me sentei à mesa. As lembranças dos últimos dias vinham e iam, como ondas batendo num cais velho. Mas agora, cada lembrança vinha com uma resposta. Eu não era fraca. Eu não fui boba. Eu fui leal. E quem é leal num mundo de gente egoísta, sempre paga mais caro. O céu começou a clarear. O azul tímido apareceu atrás das árvores, e pela primeira vez em muito tempo eu senti que tinha um futuro. Não um grande futuro, não um recomeço cheio de novidades, mas um futuro meu e só meu. Passei café para mim. Arrumei a mesa para uma pessoa só, e ao invés de sentir solidão, senti liberdade. O destino deles? Não sei, não quero saber.
Talvez estejam em algum canto tentando juntar os cacos do plano que desmoronou. Talvez estejam brigando entre si. Talvez estejam conspirando outra coisa. Mas isso já não me pertence. O que eu tinha que destruir, eu destruí. O que eu tinha que tirar deles, eu tirei. A certeza de que eu era fraca. Eles vão viver com isso para sempre, com a vergonha, com o medo, com o peso de terem sido desmascarados pela mulher que juravam controlar. Quanto a mim, eu sigo, com minhas flores no quintal, com meu café da manhã silencioso, com minhas roupas no varal, com minha casa limpa e livre da podridão que eles espalharam. Eu sigo como mulher velha que não se dobra, mas que também não se perde. Eu sigo como alguém que já chorou o suficiente e agora sabe reconhecer seu próprio valor. Eu sigo sabendo que, mesmo machucada, ainda tenho muito dentro de mim que ninguém conseguiu roubar. E se algum dia mesmo, a vida decidir me colocar diante deles de novo, eu não vou tremer, nem correr, nem baixar os olhos. Eu vou olhar, bem fundo, com a calma que só a verdade dá. E eles vão entender, sem eu precisar dizer uma palavra, que nunca mais terão poder sobre mim, porque minha vingança não foi expulsá-los, nem expor, nem destruir. Minha vingança foi sobreviver. E isso eles nunca vão aceitar. Mas é exatamente por isso que eu venci.